Terça-feira é meu dia que eu gosto muito. Eu ia falar meu dia favorito, mas eu não posso me denunciar. Mas é o dia favorito. É, eu tenho aula com duas turmas muito boas. Não que as outras não sejam, mas eu gosto muito das aulas de quarta. Mas não vai ter aula. Né? Tô feliz que não vai ter aula, tô triste porque não vai ter aula. Mas então, pessoal, boa noite a todos. Hoje a gente já está na reta final do nosso livro. Para quem já leu, viu que tem uma coisa inusitada aí, depois eu vou falar a respeito desse episódio, que ele é verdadeiro, tá? Aconteceu com uma pessoa. Mas vocês leram os capítulos 41 e 42, né? E agora vocês vão ler o 43. Tá? O 42 ele é bem diferente. Tá? É rapidinho. Então eu vou dar acho que 15 minutinhos pra vocês lerem. Hoje vai ser bem curtinho o encontro, tá? Aí semana que vem eu vou dar um capítulo só para vocês lerem e os outros dois no encontro. Tá bom? Então, podem ir lendo o capítulo 43 enquanto isso. E já, daqui a 15 minutinhos a gente conversa. 18h33. Ah, foi 10 para 7. 10 para 7 a gente se vê aqui, tá bom? Até daqui a pouco, pessoal.
Aí, voltei, pessoal, tudo bem? Bom, então, deixa eu ver aqui mais. Chegou a Bianca, chegou as duas Biancas, o Gustavo, a Nicole Santos Rose, o Vitor Breno e a Maria Vitória. Maria Vitória não, a Vitória Sá. Gente, então, vamos lá. O capítulo 41, ele é um pouco. Esses três capítulos são meio engraçadinhos. Bom, tá todo mundo no almoço meio que em família lá, né? Ele fala que parece até um almoço em família. Lá na casa do Terracota, estão lá na casa do Downtown, né? Casa da Downtown, Terracota com a Pamela King, lá com a filha do King, o Chicletinho com a ex do Terracota, já meio assim, meio broxando, já meio estranhando que ela tá meio mais pra lá do que pra cá. O filho do Terracota, o filho do Terracota ou do Chicletinho, deixa eu ver. Filho do Terracota ali, não sabe qual pai ele vai escolher. Enfim, tá todo mundo ali quietinho, de boa, tal, né? Dali a pouco o Zezão vai se encontrar com a Iada, né? Sai todo alegre, todo saltitante para encontrar com a Iada. Acho que ele não tá participando, inclusive, do jantar. E daí, de repente, eles estão lá conversando sobre o jamaicano, que é um cara perigoso, um sujeito que tá ali no auge da forma, tudo. Estão discutindo, né, quais são as chances do Zezão, se ele aguenta 12 rounds, não sei o que, de repente toca o telefone, o, o treinador atende e socorro, professor, é o Zezão, e daí ele vai achar o Zezão numa cabine telefônica enrolado numa toalha cheia de sangue, e daí revela, né? E, gente, essa história, eu perguntei pro Milton hoje se essa história é verdadeira, né? Se ele é baseado em fatos reais, se isso é totalmente inventado da cabeça dele. Ele falou que não, né? Que é real sim, que aconteceu com um boxeador amador, né? Não um profissional, às vésperas do título, nada disso. Mas essa história ele me confirmou que aconteceu com um boxeador amador, do conhecimento dele aí, né? Não falou o nome nem nada, mas que isso aconteceu de verdade. Tá, uma história mais ou menos assim, teve todo esse sangue, etc. Então ele colocou isso nessa história aqui, tá? Só para vocês verem, às vezes, como a literatura imita o que acontece na vida real. Aí, bom, acontece toda aquela situação, eu fui meio constrangido de falar, né? Que ele saiu lá com a esposa do King, né? Do empresário, e ela fez negócio lá, voou sangue para todo lado da genitália dele. Enfim, a mulher largou ele pro meio da rua para não sujar o carro de sangue dela, né? O carro dela de sangue. E é engraçado, as narrações do treinador são muito engraçadas, né? Olha o Juan aí. Então ele fala assim: o arrombado foi para a mesa de cirurgia e ficamos do lado de fora, enlouquecidos com a história toda. Logo Larry King chegou e contei uma meia verdade, né? Zezão estava comendo uma puta e ela rasgou. Gente, eu fui constrangido de falar. O pau dele com a unha acidentalmente. Né? Na verdade, ele não falou nenhuma mentira, ele só ocultou o nome da pessoa. Mal sabia o ouvinte a puta questão na mulher dele. O gringo ficou vermelho, de vermelho roxo, de roxo azul. Achei que fosse morrer. Começou a gritar com os enfermeiros, a cobrar informação dos médicos, era um touro bravo. Né? Lá na espera, King falava, né? Na sala de espera, o King falava, com o Terracota, falava aos gritos, o Terra começou a querer soltar um riso nervoso, porque o Terra sabia o que tinha acontecido. Demorei para chegar, estava lendo os capítulos. Ah, tá. Então, esse aqui tô naquele mais punk de todos, né? Do sangue, vamos dizer assim. Daí ele manda Terracota sair, né? Vaza. Entra o médico, daí fala que ele vai ficar lá uns 12 a 15 dias, mais ou menos, né? Sem poder. Na verdade, ele ia ficar de 12 a 15 dias depois da data da luta, sem poder fazer mais nada, né? Então, aí ele fala: o boizão saiu correndo pela porta, batendo a porta com tanta força que derrubou dois quadros. O boizão é o Larry King, né? Daí esse boizão tem dois sentidos: o boi bravo e
chifrudo. O Terra, que estava do lado de fora, foi se desculpar com ele e levou um empurrão, que fez cair sentado. Bom, Zezão fora da disputa. O cara tava com a mão no cinturão e ficou fora da disputa por enquanto, né? Por causa de uma cagada dele, né? Vamos dizer assim, o Zezão começou a mudar muito, começou a ficar meio, né, que um bicho meio fora do eixo, e depois ele vai justificar, não, porque foi ela que se jogou para mim, professor, que não sei o que, blá blá blá, etc, etc. Mas vai piorar, né? Não tem história ruim que não possa piorar. Aí ele fala, depois da queda, o coice. O Larry King foi encontrado morto no porta-malas do próprio carro, né? Porque ele tinha feito acordo com a máfia, com um monte de figurão, um monte de gente, tava devendo dinheiro para esse povo já, né? E eram apostas assim na casa dos 2 milhões e tal, porque a cotação tava 11-1 contra o Zezão, né? Porque ninguém conhecia muito bem o Zezão, o outro já tinha mais fama. Então, assim, o Zezão ganhando essa, o pessoal ia estourar burro de ganhar dinheiro. E de repente não tem mais luta. Né? Aquele pessoal investindo milhões e milhões ali e mataram o Larry, né? Mataram o King e ele foi, né? E já era. Aí ele fala assim, ó, de novo comentário do não fiquei com pena do King ter morrido, todo mundo morre um dia, mas puta merda, precisavam ter torturado o sujeito, porque torturaram, né? Arrancaram orelha, dedo, dente, foi meio uma coisa meio cruel. Chorei ao lembrar de como ele era gente fina, aquele sorrisão aberto de vendedor de carro usado, as comilanças e o gosto com que falava de boxe. Não podiam ter matado o sujeito daquele. O Zezão era meio culpado por aquela morte, junto com a biscate da viúva. Claro que não tinha culpa por ele ter se metido com a máfia e feito compromisso com aquela porra toda, mas acabou ajudando o cara a se fuder, né? Depois daquela merda, eu não estava aguentando nem olhar para a cara do monstro, né, que é o Zezão. Mas se eu estava uma arara, pior ficou a Iada, né? Porque a Iada ficou sabendo o que aconteceu. Uma outra enfermeira contou para ela, tal, e daí, enfim. Aí o Zezão tá todo lá choramingando, né? Porque a amada dele largou dele. A gringa jogou as coisas do Zezão na rua, disse que nunca mais procurasse, ele sabia que, enfim. Aí o 43 fez agora. Negada, vamos picar para o Brasil. Né? Vamos nos picar para o Brasil. Então, vamos voltar para o Brasil. A chapa que está muito quente, vai dar polícia, imprensa, máfia, caralho é quatro. Bom, o Chicletinho não vai, né? Era mão de vaca, perdeu tudo para a musa do português, etc. Porque ia ficar caro pagar a passagem da mulher do filho. Terracota também ia ficar porque para dar apoio moral a Pamela, que era filha, né? Que ele já estava ali, já estava de caso com ela. Daí ele fala, acho que foi a terceira morte do King. Pegou o chifre do Zezão, tiro da máfia e agora o sujeito que ia apoiar sua filhinha lutada era o Terracota. Quer dizer, o tempo todo o narrador, que é o treinador, tem essa ironia mordaz, né, esse humor ácido, sacana dele o tempo todo ali. Arrumou as malas, foi embora, né? Aí o Zezão senta, acho que perto de um padre, né, de um padre brasileiro no avião. Então, uma cena mais cômica que a outra, assim, esses três, apesar de serem coisas fortes e pesadas, né, principalmente a morte do King e tal, ele conta assim, com aquele tom de mofa mesmo, de paródia quase, né? Aí o monstro começa, todo arrependido, começa a se perguntar, né, se achava que poderia reconquistar e tudo. Aí o padre, se você amava tanto, por que não pensou nisso antes? Porque o medo de perder só e aflige, agora que já aconteceu. Por que se entregou ao pecado da luxúria se tinha uma boa mulher em casa? Falou o padre, como se estivesse conversando com um ser racional. Porque o Zezão não era racional. Padre, a mulher do King, do Mr. King, ficou atrás de mim, desde a janta na casa dele, me ligava, me cercava o tempo todo. E um dia eu estava correndo pela rua, ela apareceu de carro e pediu que eu entrasse. Olha que coitadinha, né? Uma criança, coitadinha. Um ser inocente. Entrei e ela me beijou. Não aguentei a pressão e começamos a ter um caso. Ela estava indo tudo bem até o dia que ela cortou. Você imagina o cara, um sujeito no avião, né? Um sujeito grandalhão, né, meio brutão, como o Zezão, né, boxeador, falando com o padre e falando nessas palavras que ele falou. É muito
sim, é de uma comicidade, assim, muito boa. Né? Isso foi muito bem trabalhado aqui pelo Milton. Filho, que absurdo você me diz. Comece a pensar minimamente em Deus. Esses terríveis apetites da carne vão acabar comprometendo sua alma de forma irreversível. Padre, eu sei disso. O nutricionista me falou algo. Gente, eu não consigo ler isso aqui sem dar risada. Porque o padre fala uma coisa, o Zezão não consegue entender vamos dizer assim, um nível acima da linguagem, né? Ele não consegue entender a linguagem figurada, nada. Para ele, tipo, o apetite da carne, ele acha que é carne, quer comer carne sem parar. Ele não entende nada, o cara é uma besta mesmo, né? O nutricionista falou, não lembro bem o que, mas o senhor acha que devo fazer para me reconciliar com a Iada? Acho que ainda tem chance. Gente, esse aí é muito bom. Bem, você a ama? Se a ama, abandone essa aventura, lhe propõe um matrimônio e constitui uma família. É isso que é bom, né? É isso que o bom Deus quer de você, que resolveram viver no laicato, né? Então, vai lá e casa com ela. Não sei se realmente a amo, padre. Me sinto bem com ela, mas não sei se amo ou a Silene. Quem é Silene, meu filho? Silene é a mulher do Valdir, seu padre. Gente, esses 3 capítulos é o ponto, é o ápice da comicidade filho, por favor, não me importune mais. O padre ficou de saco cheio e mandou. Preciso dormir. Rezarei para que Deus tenha piedade das almas de vocês todos. Né? Zezão se virou para mim, mas fingi que estava dormindo. Gente, esse final aqui desse capítulo 43 é fantástico. Né? Pensei em passar a viagem toda fingindo que não conhecia para não ser excomungado. Mas acabei cedendo uma conversa fiada algumas horas depois. Ele estava sofrendo, perdeu a chance de ser campeão e ganhar 800 paus. Estava sem empresário, tinha sido desprezado pela Iada e a Silene tinha se casado. A Silene se casou lá no Brasil, né, aqui no Brasil. Eu também estava sofrendo pra cacete, mas, ao contrário de Zezão, a culpa de nenhuma daquelas merdas era minha. Né? Então ele o treinador todo ferrado ainda, tava com o sonho de ouro da vida dele, de ter um campeão, não sei o que, de repente acontece essa cagada toda e termina com essa cena patética, né? No avião, o Zezão tentando, meio que se confessando, entre aspas, se aconselhando espiritualmente com o padre, e o padre chega e fala que os pecados da carne vão fazer mal para ele, e ele fala que o nutricionista falou algo parecido, que ele não tem noção do que o padre está falando. É muito bom isso aí, muito bom mesmo. Vamos permitir que a Giovana entre. Então, gente, dessa semana é isso, né? Para a semana que vem, eu vou pedir para vocês lerem um capítulo só e depois 2 no encontro, para vocês fazerem uma leitura maiorzinha no encontro. Tá? Então, semana que vem, só adiantando, vocês vão ler o 44 e por encontro 45 e 46, que são curtinhos também. Tá? Bom, agora eu quero saber de vocês. O Juan tá rindo o tempo inteiro aqui, né? O que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês estão gostando dessa cena mais cômica, apesar de ser meio forte? Para alguns eu acho que foi, né? O negócio do sangue todo e da cena que ocasionou essa sangueira toda. Mas repetindo, né? Isso aí foi baseado em fatos reais de um boxeador amador que o Milton conhece, né? Conheceu. Já faz tempo isso. Deixa eu ver. Demorei para chegar, tá. Zezão, faltando 3 dias pra luta. Pois é. Começou a ficar... Não, ele já tava, fazia tempo, né? Ser racional. Ok, vamos lá. Podem falar o que vocês quiserem, gente. Melhor capítulo disparado. Vocês querem ver o circo pegar fogo mesmo, né? Pode falar, Guilherme. Rapaz, professor. Esse último capítulo me pegou de surpresa, bicho. Tava lendo de boa, tranquilo, mansinho. Não vai ser mais uma leitura comum. Aí quando eu vi com quem que o Zezão tava, eu vi até 1 minuto de silêncio. Agora foi tudo pro brejo mesmo, só por causa disso. No jantar lá na casa do King já tinha mostrado que a mulher estava se insinuando para ele, tudo, né? Que ia acabar acontecendo alguma coisa. E o próprio narrador falou, quando ele falou para não se meter, foi como se ele tivesse dito que o contrário, né? Vai lá e avança. Faz. Pô, bicho. Levou o King, acabou
Acabou com o dinheiro, acabou com o patrocínio, acabou com a luta. Hum. E a história acabou se repetindo, né? A do treinador com o Zezão. Mais ou menos, né? Do treinador com o Sidão, no caso, né? Que era o treinador dele. É que o treinador, lá no passado, ele quebrou a mão, né? Ele arrebentou a mão lutando com o mexicano no meio da rua, bêbado e tal, passava para beber. E o Zezão, isso às vésperas do grande título, né? E o Zezão, mesma coisa, às vésperas do grande título, vai e faz uma cagada dessa. Então parece que ele se coloca no lugar do treinador, ele tá vendo tudo que aconteceu com ele, que ele tá tentando consertar na figura do Zezão, né? Se projetando na figura do Zezão, acontecer de novo. Então, para ele, deve ser muito difícil mesmo. Mas assim, o negócio é tão cômico que você não para de rir ali nesses 3 capítulos. Sim. Esse último capítulo tava com um ar de piada de boteco. Uhum, Assim, um padre, um avião e um boxeador, né? Pois é. Assim. Mas acho que é só isso. A Kézia comentou aqui, né, que a esposa do King queria ser o jantar. Ela queria ser sobremesa, né? Depois do jantar. Como ele vai fazer para lutar o Mundial, né? O King virou carne moída. Pô, os comentários de vocês também são. O King tava metido com máfia, com polícia corrupta, com um monte de gente que não presta, né? Daí aconteceu. O pior, deixa eu ver, cagada trágica e cômica, né? Enfim, mas é isso, né? E esse recurso aí, desses 3 capítulos, é um recurso que existe muito na literatura, né? Você pega uma situação inusitada e engraçada e tosca, e daí você vai, tipo, você fala, meu, não tem como piorar, é aquela comédia escrachada. Aí, tipo, vai piorando, vai piorando, vai piorando, vai piorando, fala, meu, como é que pode ser tão zoado assim? Tipo, não sei se alguém já assistiu os filmes da série do Monty Python. Monty Python é mais ou menos assim, umas comédias inglesas meio escrachadonas, que, tipo, você vai aumentando a intensidade e fala, cara, não é possível que fica mais zoado que isso, e fica mais zoado, fica mais zoado, fica mais zoado, né? Enfim, mas você falou que o cara é idiota, mas é coisa assim, ele, tipo, quando ele fala assim, como se o Zezão fosse racional, realmente, o Zezão é meio tosco, daí foi o lado mais tosco e ogro do Zezão ali, né? Mas o próprio treinador fez cagada no passado, né? Saiu pra farra, se meteu em briga e perdeu o Mundial dele lá por causa disso, né? Então eu fico pensando, né? Ele se viu no Zezão ali, ele viu a história deles repetindo, né? A história do quase sucesso e do fracasso, mas ainda tem um pouquinho aí para frente, né? Ele ainda pode se recuperar, ainda pode conseguir lutar, vamos ver o que vai acontecer, não vou dar spoiler. Só o 44, isso, só o 44, daí o 5 e o 6 a gente lê no encontro da semana que vem, para vocês terem mais carga de leitura no encontro, que é legal também. Mas e aí, pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão gostando da leitura? Apesar das cenas fortes? O Juan tá gostando, o Juan tá adorando. Ai, ai. Amanhã não tem aula. Vocês vão dormir até mais. Cenas fortes que deixam legal. Você sabe que depois o Milton assiste todas essas aulas, né? Porque eu deixo gravado no YouTube, ele pega e assiste tudo. Ele acha muito legal a participação de vocês. Se diverte com esses podcasts. Sim, é verdade. Semana passada ele elogiou o Guilherme. Falou, pô, esse Guilherme tá sempre falando, o cara é legal, tal, não sei o quê. Apesar de não estar conseguindo ler todos os capítulos, estou amando os relatos. Você me traumatizou. Mas agora tá no finzinho já. O que a Kézia fez? Milton. Ah, tá, Milton, você me traumatizou. Ai, ai, ai. Certinho, pessoal. Então, pra semana que vem vai ficar só o 44, tá? É dia 17, né? Aí, no encontro, a gente vai ler o 45 e 46, que já tá bem no finzinho já. Deixa eu ver quantos encontros tem mais. Tem dia 17, dia 24, dia 1º. Vai ser ali no dia 1º, dia 8 de julho, mais ou menos, a gente vai terminar. Vamos ver se Zezão conquista ou não conquista esse título, o que ele vai fazer, né? Se ele vai aprontar mais algum ou não. Certinho, gente? Bom, então, agradeço a presença de todos vocês, participação, e
não nos vemos amanhã, né? Porque amanhã não tem aula, tá sem água a escola. Foi um boxeador amador e não era véspera de luta nem nada, assim, a pessoa que ele conheceu lá na juventude, ele presenciou não, né? Ele esteve, vamos dizer assim, com quem viveu essa história. Foi baseado em fatos reais, sim. Sim, é porque você não estava aqui a hora que eu falei. Né? É um boxeador amador. Essa história aconteceu com um boxeador amador que o Milton conheceu lá na juventude dele. Só não era essa situação assim de véspera de luta e tal, mas teve aquele sangue todo, teve essa cena toda aconteceu. Tá? Perguntei pro Milton hoje, ele falou: não, é um boxeador amador lá, conheci quando eu tinha 20 e tantos anos, certo? Lá do mundo do boxe amador. Certinho, pessoal? Beleza? Isso, exatamente. Com a unha, foi com a unha mesmo que aconteceu o negócio. Tá certo? Beleza, pessoal? Então, vejo vocês semana que vem. Tá? Aproveitem amanhã o feriado inesperado, né? Que apareceu aí por causa da falta de água. E a gente se vê. Beleza? Um abração, pessoal. Até mais. Boa noite, professor. Boa noite, Eli.